A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da aula de escola dominical. Como a gente tem tratado aqui, nós estamos ministrando a lição bíblica da CPAD, a classe de adultos, né? Tem, claro, várias outras classes, mas nós estamos ministrando a classe de adultos. O tema geral do trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de hoje tem como título Eleição e Predestinação. É a lição de número 3, né? Essa aula que nós iremos ministrar. O texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática nos ensina que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 a 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos orar para a gente dar início à ministração. Pai, nesse momento, ó Deus amado, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, o Senhor que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. Bendizemos a Ti, Senhor, neste momento, ó Pai querido. Eu quero Te glorificar e Te bendizer, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso, gracioso, bondoso com a nossa vida. Senhor, nesse momento que o Senhor venha trazer iluminação, entendimento para a nossa vida, Senhor, para a nossa mente, clareza, Senhor, revelação, porque sem o Teu Espírito Santo nós não somos capazes de entender a Tua palavra. Então que o Senhor possa ministrar a cada coração, a cada um dos meus irmãos que está comigo nesse momento, ó Pai amado, aprendendo da Tua palavra, pois eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu já falei, a lição de hoje é a lição de número 3, eleição e predestinação. Para alguns, essas palavras, eles não conseguem entender que ela é uma doutrina bíblica, e eles pensam, alguns irmãos, né, o senso comum, que eleição e predestinação é uma doutrina calvinista, de igrejas reformadas. E eleição e predestinação não é apenas uma doutrina calvinista, ela é uma doutrina bíblica. Nós, assembleanos, cremos na visão soteriológica. Armando, o que é isso? Soteriológica é uma junção de uma palavra grega que significa soter, salvação, logia, estudo. Então é estudo acerca da salvação. Então a nossa visão soteriológica é uma visão arminiana, de um teólogo do século XVI que interpretou textos da Bíblia acerca da salvação. Claro que ele tem outras obras, mas ele interpretou alguns textos acerca da salvação, e essa interpretação nós denominamos de arminianismo, né? E as Assembleias de Deus, ela tem uma confissão de fé arminiana wesleyana, que também é um
teólogo posterior a Armínio, John Wesley, um teólogo inglês. Jacó Armínio foi um teólogo holandês, e John Wesley um teólogo inglês. E ele dá continuidade aos ensinos de Armínio. Então a nossa visão assembleana, e aquela que eu irei ministrar aqui hoje através da lição, é a visão soteriológica, né, arminiana, não calvinista. Ela conflita com a ideia calvinista. Aqui, claro, respeitamos os irmãos calvinistas, né, consideramos irmãos, mas nós consideramos o calvinismo como um erro teológico, não como heresia, mas como um erro teológico, tá certo? Nós entendemos que a visão mais próxima àquilo que a Bíblia nos ensina é a visão arminiana. E, como eu falei, o objetivo a lição, né, trata de eleição e predestinação, que, claro, é uma doutrina bíblica, tá? Não confunda predestinação com doutrina calvinista, isso não tem nada a ver. Eleição e predestinação é uma doutrina bíblica. Nós lemos aqui, inclusive, em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 12. E a gente ainda está naquele texto, tem como base o texto que nós lemos na semana passada, na lição 2, que falamos das bênçãos sublimes em Cristo, né? As bênçãos celestiais. E hoje nós vamos tratar, dentro desse texto, de eleição e predestinação. O objetivo geral da lição de hoje é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Nós vamos explicar o que é isso. Hoje nós vamos ter algumas afirmações aqui muito técnicas, teológicas, né? Por exemplo, eleição, predestinação, presciência, né? A gente vai tratar desses assuntos e explicar o que é isso, né? Como é que pode? Deus soube de antemão a sua presciência, o que é isso aí? A gente vai explicar hoje isso. E os objetivos específicos são 3. O primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, né? Eleição se aplica de uma forma e predestinação se aplica de outra forma. São duas coisas paralelas, mas diferentes, né? Que se harmonizam. O segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos, aí dando um pouco de explicação sobre a diferença entre eleição e predestinação, tá certo? Então vamos lá para a introdução. A introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, que é diferente da interpretação reformada, tá bom? Porque, como eu expliquei na lição passada, a gente entende pentecostalismo não de forma teológica, mas para você ser pentecostal tem que crer em uma série de afirmações em que o pentecostalismo é baseado, né? A interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Claro, obviamente nós, assembleanos, somos pentecostais e temos uma visão em relação à eleição e predestinação de confissão arminiana wesleyana, certo? O primeiro ponto: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, ou seja, Deus nos elegeu antes de existirmos. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. O primeiro item trata da eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Portanto, ela é cristocêntrica. Ou seja, nós fomos escolhidos em Cristo, a partir da obra de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo,
a partir da ressurreição de Cristo. Então fomos escolhidos nele. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Lembrando que o tempo aqui é o tempo kairos, não cronos, né? Nós vimos isso na lição passada. O tempo cronos é o tempo linear, é o tempo que se passa, que nós estamos sujeitos, é o tempo ontem, hoje, amanhã. O tempo kairos é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade, certo? E aqui nesse verso 4 ele diz que foi antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus ter criado todas as coisas, Deus já tinha nos eleito, nos elegido. E terceiro, qual a finalidade da eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Lembrando que a palavra santo significa dedicado, separado ao serviço do Senhor, né? E irrepreensível é uma pessoa que ninguém tem o que falar dela, né? Ela não tem dolo, é uma pessoa que é aprovada pelas pessoas, é uma pessoa que não diria perfeita na sua essência, mas é uma pessoa agradável, uma pessoa em que não há reprovação das outras, certo? Nesse sentido que fala. Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união em Cristo Jesus, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé, ou seja, não tem outra forma, né? Se tentar crer numa outra entidade, num outro ser, não tem, só em Jesus Cristo. Nossa declaração de fé, a declaração de fé assembleana, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Armando, o que é presciência? Vamos lá. Presciência é a capacidade de Deus prever, presciência, pré-conhecimento. Na eternidade, antes de ele criar qualquer coisa, ele previu aquelas pessoas que creriam nele, que um dia seriam alcançadas pela graça, porque nós cremos que Deus, Jesus, foi enviado por Deus para morrer por todas as pessoas, diferente do que diz o calvinismo, que ele morreu apenas pelos eleitos. Nós cremos, na verdade, o contrário disso. Nós cremos que Deus enviou Jesus e que Jesus morreu por todas as pessoas, portanto todas as pessoas têm a oportunidade de crer em Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto, nem todos crerão, porque ninguém é forçado a crer. Nós cremos que as pessoas podem resistir à graça de Deus, diferente do que crê no calvinismo, que a graça é irresistível. Quem é eleito e é alcançado pela graça no calvinismo, ela não diz não ao evangelho e à graça de Deus, ela não consegue resistir. Nós cremos que e entendemos que Deus, ele deu liberdade ao ser humano de escolher, uma vez que a graça de Deus o alcance, através da mensagem, através da pregação, e ela pode dizer não ao evangelho, certo? Se essa pessoa diz não ao evangelho e morre dizendo não, nós entendemos que essa pessoa não foi eleita por Deus. Se ela crer em Jesus, a graça de Deus alcançou, ela foi ministrada a ela a palavra de Deus, a graça de Deus a alcançou, e ela creu em Jesus, entregou a sua vida a Jesus, né? Acreditou em Deus, exerceu fé em Jesus e na obra de Jesus, ela é uma crente. Se ela permanece até o fim, morre crente, morre servindo a Jesus, nós entendemos que essa pessoa é uma eleita, né? E Deus a elegeu e já previu, através da sua presciência, que essa pessoa morreria crendo. Portanto, para Deus ela é uma eleita, porque Deus viu que ela creria e morreria crendo. Se uma pessoa creu, mas no meio do caminho se apostatou da fé, se desviou da fé,
ela era crente, mas não eleita, porque ela morre apostatada. Entendeu a diferença? Então, nós entendemos e cremos que a pessoa foi alcançada pela graça, é porque é pela graça, não é pelos nossos esforços, é pelo esforço de Deus, o fato de Deus ter se achegado antes a nós, que nós podemos nos achegar a Ele, crer nele. E a partir do momento em que eu creio e permaneço crendo até a minha morte, eu sou eleito, né? É isso que a Bíblia nos ensina e é assim que nós entendemos a questão da eleição. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos os homens. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, e o mundo aqui são todas as pessoas, não apenas o mundo dos eleitos, mas todas as pessoas. Deus amou o mundo, e em 1 Timóteo 2, 4 a 6 vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem. E essa oferta torna-se uma realidade, ou seja, a oferta da salvação, ela torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. A partir do momento que você crê, e se arrepende e crê, você tem aplicado em sua vida a salvação. Entretanto, esse meio não é meritório, não é pelo meu mérito. E ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso de iluminação, eu preciso que Deus chegue até a minha vida para eu poder crer. A graça de Deus precisa me alcançar. Como é que ela me alcança? Através da pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo ministrada, Deus vindo até você, Deus se revela de várias formas, claro, e aqui eu estou citando a principal. Deus se revela através da criação, a lei escrita no coração do homem, mas a principal forma é a pregação do Evangelho, é através dele que Deus se manifesta e se revela ao homem, e é através dele que ele traz a sua graça, e uma vez essa graça vindo à nossa vida, nós podemos responder com fé a ela. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da sua graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras, conforme Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não é algo intrínseco nosso, eu não consigo pelos meus méritos, por eu ser um bom religioso, uma pessoa moralista. Já vi gente dizer isso: rapaz, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca traí minha mulher, nunca roubei ninguém, nunca fiz mal a ninguém, então eu acredito que eu possa ser salvo. Errado, a Bíblia não ensina isso. Existe algo no teu coração que Deus vai achar pecaminoso, que Deus vai perceber que tem alguma falha, alguma falta, e aí você vai precisar da graça e do perdão de Deus na sua vida e na minha vida, como foi na vida do jovem rico, que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu faço? Olha aí a arrogância dele, né? O que é que eu faço para receber a salvação? Aí Jesus disse: bem, observaste a lei, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que aquele jovem triste, porque era rico, vai embora. Falta-nos sempre alguma coisa. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, como pano de chão, porque precisamos da graça de Deus. Sem ela nós não podemos alcançar a salvação, a justificação, o perdão dos pecados, a purificação, somente através dele. E ele tem lhe oferecido, é de graça, ele está lhe dando. Receba nesse momento, se você ainda não recebeu essa graça da salvação, receba nesse momento, diga: Senhor, eu acredito na obra de Jesus, eu confesso os meus pecados, eu confesso que ainda me falta alguma coisa, Senhor, me falta algo, eu preciso do Senhor e da obra que o Senhor consumou na cruz do Calvário.
e Ele vai te receber como um filho dele. Terceiro item do primeiro ponto: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem uma finalidade específica. Que finalidade é essa? Certo, nós somos eleitos, escolhidos, para morar no céu, para estar lá cantando com os anjos, num lindo coral? Não apenas isso. A salvação é uma realidade que se aplica hoje. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Se bem que João 3,16 não é aquele que crê, mas aquele que tem permanentemente crido. A palavra crer no grego, no original, lá de João 3,16, não é apenas aquele que creu uma vez, mas é aquele que crê e tem permanecido crendo. E aí ele é salvo. A aplicação da salvação, ela é para hoje, é uma realidade hoje. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1, verso 4, como nós lemos. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios ou hagios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. E aqui eu volto a dizer que a palavra irrepreensível não quer dizer sem a pessoa sem nenhum tipo de imperfeição, não é isso. É no sentido de irreprovável, aquela pessoa que as pessoas olham para ela e não tem o que falar dela. Não, essa pessoa que é uma pessoa irreprovável, não tem o que reprovar dela, tem uma postura ética correta. Os termos apontam para a santificação. Fomos eleitos para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida, para agradar a Deus que nos elegeu. Efésios no capítulo 5, versículos 1 a 3, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Tem gente que diz assim: eu não consigo imitar a Deus não. A Bíblia está me mandando, está nos orientando a fazer isso. Só Jesus era perfeito, eu não consigo imitá-lo. Mas a Bíblia diz, se ela nos ensina, ela nos garante que é possível. Deus não vai exigir nada de nós que não seja possível. É uma meta a ser alcançada. Se você ainda não alcançou, busque, lute para alcançá-la. Andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda sorte de impureza, cobiça, nem se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, e aí ele vai. Então Deus nos chamou para uma vida de santidade. Nós devemos ter como meta, como objetivo, uma vida de santidade, já que nós somos eleitos por Deus. Fomos escolhidos por Ele para uma vida de santidade, uma vida correta, uma vida íntegra. Não, volto a dizer, pelos nossos méritos, mas com a ajuda dEle. Porque sem Ele nós não conseguimos. O que nós produzimos é prostituição, avareza, impureza, malícia. Mas a gente, quando recebe o Espírito Santo, somos capacitados pelo Espírito Santo para produzirmos amor, bondade, fidelidade, fé, mansidão. Vai depender de para quem eu estou me inclinando, para a minha carne ou para o Espírito de Deus. Quarto item, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo.
É de glória em glória que somos transformados, ou seja, é uma glória do início ao fim da nossa carreira. Nós devemos buscar a santidade como aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. O que é que você mais busca hoje a Deus? É pela salvação de alguém? É pelo poder do Espírito Santo? É para que Deus lhe use de forma poderosa? Pois eu lhe aconselho a você buscar antes de qualquer coisa a santificação, ser igual a Jesus Cristo. Busque isso na sua vida como prioridade, como meta maior, porque nós somos eleitos por Deus para buscar uma vida de santidade e irrepreensão. Então agora nós vimos aqui o aspecto da eleição. Para que fomos eleitos? Por que fomos eleitos? O segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O item 1, a predestinação. O termo grego proorizo traduz como predestinar. A palavra está em Efésios capítulo 1, verso 5. Ela é formada por dois vocábulos. Orizo, que significa determinar, e pela preposição pro. Daí a palavra proorizo, predeterminar. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, enquanto que a eleição ela tange a questão da escolha de Deus, né, de eleger aquelas pessoas que pela presciência de Deus creriam e perseverariam até o fim. A predestinação ela se aplica aos elementos das bênçãos de Deus para esses eleitos. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si. E a predestinação abrange o que acontecerá. O que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Enquanto que a eleição trata, e aí a gente está vendo a diferença entre eleição e predestinação. A eleição trata que Deus escolheu um povo para si, baseado na sua presciência. Ele saberia os que creriam, os que iriam responder à sua graça positivamente e permaneceriam crendo. A predestinação fala das bênçãos concedidas a esses eleitos, o destino desses eleitos. Daí a palavra predestinação. A nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Ela vem antes, pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Isso está em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, é um texto muito conhecido de nós. Paulo vai dizer assim: porque os que dantes conheceu, ou seja, antes de nós existirmos, Deus nos conheceu. A esses que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o objetivo de Deus foi nos formar, nos conformar à imagem do seu Filho. Como Jesus foi, devemos ser. Isso é santidade. A fim de que ele seja, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Aí ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aqui é o processo inverso, né? Aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, glorificou. Ou seja, manifestou. Ele manifestou, justificou, chamou e predestinou. Foi da vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos.
Segundo item, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Ele emprega pelo menos aqui umas 5 vezes, Romanos 8, 15 e 23, Romanos 9, 4, Gálatas 4, 5 e Efésios 1, 5. Efésios 1, 5 ele vai dizer que nos predestinou para sermos filhos de adoção, não filhos legítimos, né? Fomos adotados conforme a linguagem de Paulo. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção aos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. É interessante que Paulo ele usa a linguagem da sua época, né? Enquanto que na legislação judaica não se fala de adoção, no meio gentílico, romano e grego era muito comum, e ele usa essa linguagem dizendo, assim como a adoção, né, no meio da sociedade romana, Deus nos adotou para si, segundo o bom plano, o seu bom plano, e segundo a sua bondade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Se eu sou salvo, se você é salvo hoje em Cristo, é porque Ele, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor, com que nos amou, nos escolheu e nos salvou pela sua graça. Glória a Deus por isso. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Deus em Cristo e somos seus filhos. Glória a Deus. Nós agora não somos mais inimigos, nós não somos mais estranhos, nós agora somos filhos de Deus por adoção, através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou para sermos seus filhos. Terceiro e último item desse tópico trata dos privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado de Adão lá atrás e o nosso próprio pecado também rompeu essa comunhão. Mas como eu disse anteriormente, a nossa história não acabou em Adão, não acabou lá no Éden, quando o homem foi expulso da presença de Deus. Ela teve início na obra do Calvário e na ressurreição de Jesus, quando Ele nos traz a vida também e nos dá uma nova vida, uma novidade de vida e uma oportunidade de nós nos relacionarmos. O véu que estava posto em separação entre nós e Deus, que nos impedia de termos acesso direto ao Senhor, ele foi rasgado de alto a baixo, e hoje o autor de Hebreus vai dizer, nós podemos entrar com toda ousadia no Santo dos Santos. Glória a Deus por isso. Cristo nos reconciliou com o Pai, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo usa a analogia da adoção. Na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome, aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus nos predestinou às bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Meu irmão, não se conforme com a imagem de ninguém, senão a imagem de Cristo. Paulo ele ainda ousou dizer, sejam meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. Qualquer pessoa na sua vida, nós devemos sim olhar para alguns homens de Deus, e eu tenho alguns homens de Deus que eu olho, eu admiro, eu procuro seguir, mas eu olho para a vida dessas pessoas e vejo se elas também imitam a Cristo, porque Ele é o meu padrão, é Ele quem eu tenho que seguir primeiramente, e aí eu sigo quem quer que seja, a partir da ótica de Cristo. E
Igualmente na filiação divina, Deus nos predestinou, eu já li isso, né? Então Deus concede a redenção, nos comprar, e a remissão de pecados, né? Pagar os nossos pecados, e restabelece a comunhão com o pecador. Olha as bênçãos de Deus aí. Nos tornou filho, nos remiu, nos redimiu, restabelece a comunhão conosco, nos dá o direito de chamarmos de Pai, porque não é todo mundo que tem esse direito, mas Ele está disponível a todos. Quem quiser chamá-lo de Pai, pode chamá-lo, mas tem que ser nos termos dele, não no nosso. Não adianta você viver uma vida de qualquer jeito, uma vida reprovável, uma vida que escandaliza o nome do Senhor e chamá-lo de Pai. Imagine você, tocam lá na buzina da sua, na buzina não é no sinal, na campainha, na sua campainha, aparece 10 pessoas dizendo, papai, papai, papai. Você vai dizer, eu nunca nem vi, como é que estão dizendo que são meus filhos, né? Nem conheço. Um filho, o pai conhece. Um filho, o pai adota, o pai recebe, o pai ama, o pai cuida. Você quer se tornar filho de Deus, se você ainda não é? Creia na graça de Deus e no favor de Deus, Ele vai te receber como filho. E se você já creu, acredita, confia na obra de Deus na cruz do Calvário, você é um filho de Deus, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que Ele lhe adotou como filho, de que Ele lhe redimiu, que Ele lhe comprou, que Ele restabelece a comunhão com você e que você tem todo o direito de chamá-lo de Pai. Temos o direito de ter intimidade com o Pai, não pelos nossos méritos, eu repito, e vou repetir exaustivamente, não pelos nossos méritos, pela nossa bondade, mas pela bondade de Deus e pelas misericórdias dele e pelo mérito de Cristo. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos co-herdeiros das promessas a Abraão e somos herdeiros, co-herdeiros da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para louvor da sua glória. Deus nos tornou filhos dele para que glorificarmos e não para escandalizarmos o nome dele. Quantos pretensos filhos têm trazido vergonha ao nome do Senhor? Se você é um eleito de Deus e tem trazido vergonha ao nome do Senhor, se arrependa e peça perdão a Deus e diga: Senhor, me perdoa, eu quero glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, dar glória ao teu nome, através da minha vida. Terceiro e último, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então já entendemos a diferença entre eleição e predestinação. Eleição se refere à atitude de Deus, na sua presciência, de ter eleito pessoas que ele saberia que creriam nele e morreriam crendo. E predestinação é a aplicação das bênçãos de Deus nos eleitos. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Tratamos disso também, que ela ocorreu no momento que Deus, no tempo eterno, no tempo Kairos, viu esses eleitos. Ela ocorreu aí, e agora nós vamos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Também já vimos e agora vamos concluir no item 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro item trata da predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Jamais nós percebemos na Bíblia que Deus predestinou pessoas à condenação. Se elas são condenadas é por escolha delas. Elas escolheram rejeitar a graça de Deus. Elas escolheram dizer não,
resistir à graça de Deus, e por isso elas são condenadas. Mas Deus não predestina pessoas à condenação. Você vai ver Deus dizendo que o inferno, o diabo e os anjos, o inferno, melhor dizendo, foi preparado para o diabo e anjos, mas não para ser humano, mas para demônios e os seus anjos, né? Para o diabo e os seus anjos. Porém, Deus deseja que todos, e aqui são todas as pessoas que nasceram, que nascem e que nascerão, Ele deseja que elas se arrependam e se convertam de seus maus caminhos, conforme Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinação, nenhuma delas, e aqui eu vou citá-las, que é Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Todas elas tratam de salvação. Portanto, não houve uma dupla predestinação como pregam os calvinistas, em que Deus decretou e escolheu uns para o céu e outros para o inferno. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo segundo a presciência divina. Então, para esclarecer, predestinação é apenas para os eleitos, aqueles que na presciência de Deus, Deus viu, previu, que creriam e permaneceriam crendo até sua morte, como Paulo que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É interessante que isso nos mostra que é mais importante como a gente termina do que como a gente começa a nossa fé. Para Deus é mais importante como nós começamos, ou melhor, como nós terminamos, do que como nós terminamos. Precisamos perseverar até o fim. Lute, peça a Deus forças, peça a Deus para que Deus lhe ajude, continue concedendo sua graça, que eu tenho certeza que Ele não vai negar a sua graça a você. Ela assevera, como eu disse, a nossa declaração de fé, que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Predestinação e o amor é o segundo item, e o último, né? Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Quando Deus foi criar a humanidade, Ele já tinha planejado a salvação, o projeto dele, caso a humanidade se afastasse, se afastaria porque Ele sabia, Ele não foi pego de surpresa, Ele já tinha um meio planejado para atrair novamente essa humanidade que se afastou dele por causa do pecado, porque escolheu se afastar. Então Ele planejou uma forma de reaproximar. Deus sempre vai fazer isso com o homem. Deus sempre busca se aproximar novamente do homem. Quando Ele diz assim, o pecado, lá em Isaías, quando Deus diz, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, não quer dizer que Deus está se afastando do pecado, ou de você por causa do seu pecado, não. Somos nós que nos envergonhamos de Deus. Quando Deus chega lá no Éden, que o homem peca, quem se aproxima do homem é Deus, não é o homem que se aproxima de Deus. Então quando Deus diz que os vossos pecados me afastam de vós, é porque o homem se esconde, se afasta de Deus, mas Deus sempre vai em busca, é tanto que Ele diz isso, os vossos pecados estão se afastando, mas eu estou dizendo para vocês que eu estou me aproximando de vocês, eu quero estar em comunhão com vocês, e eu quero tratar com vocês, eu quero perdoar os pecados de vocês. Deus sempre vai fazer isso conosco, com a humanidade. Ele busca se aproximar de nós, sempre. Jonas mostrou isso, né? Quando Deus chamou ele para ir para Nínive, Jonas tinha raiva de Nínive, porque era uma cidade que tinha feito muita maldade com o seu povo. Aí ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor é coração mole, se eu for lá pregar, o Senhor vai perdoar eles se eles se arrependerem. E foi o que aconteceu, e ele não queria ir lá por isso, né? Porque ele sabia que Deus era coração mole. Por conseguinte, a Bíblia
mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, Deus não foi pego de surpresa, pelo contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Deus sempre pensou em meios de se aproximar de nós. Não tenha dúvidas, não duvide. Se você pôs de alguma forma dúvidas do amor de Deus no seu coração, não tenha dúvidas. Ele, de todas as formas e de todos os meios, tem tentado se aproximar de você, ao ponto de Ele dar o que Ele tinha de mais precioso, que foi o Filho dele na cruz do Calvário. E se Ele não poupou o Filho dele por você, imagina as demais coisas, conforme diz Romanos, no capítulo 8. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, conforme João 3,16 e 1 João capítulo 4, vamos ler esse texto, 1 João capítulo 4, olha que texto maravilhoso, 1 João capítulo 4, versículos 10 e verso 19, verso 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Verso 19, nós o amamos, sabe por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus, Ele te ama. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor dEle. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, como diz a doutrina calvinista, mas são atraídos por Deus. E nós respondemos por fé e amor a essa graça. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a fim de viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glória a Deus. Vamos orar. Eu agradeço a Deus por você nesse momento, por ter assistido esta aula conosco, ter participado conosco dessa aula, e vamos orar. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus Pai, maravilhoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o teu amor nos alcançou, porque a tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigado, meu Pai amado, por esse momento, ó Deus, esse amor pulsar no nosso coração, porque o Senhor nos elegeu, ó Pai, desde antes da fundação do mundo, desde antes de qualquer coisa. O Senhor já pensou, caso nós viéssemos a se afastar de Ti, e nos afastaríamos, Senhor. O Senhor planejou um meio, uma forma de reaproximar de nós, porque o Senhor nos ama de uma forma extraordinária. O Senhor é riquíssimo em amor. Que o teu amor, ó Pai amado, desça sobre esses corações de quem está nos assistindo nesse momento, que ele possa sentir, ó Deus, e ter o testemunho desse amor no seu coração e na sua vida, a confirmação desse amor. Se alguém tem dúvidas, Senhor, desfaz essas dúvidas nesse momento. Mostra para ela o quanto o Senhor as ama, o quanto o Senhor cuida delas, o quanto o Senhor está do lado delas, o quanto o Senhor se importa com a vida delas, Senhor, com as causas delas, Senhor amado, o quanto o Senhor quer conversar com elas, quer ter comunhão com elas. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai amado, na vida dos meus familiares, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou, nos elegeu e nos predestinou para as tuas bênçãos. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a sua paciência e mais uma vez lhe pedir, caso você tenha alguma dúvida, coloca lá na descrição, né, nos comentários, que a gente, lógico, na medida do possível, estaremos tentando responder. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.